Claro, a resposta veio. Nesse mesmo ano, ocorreu a terceira conferência dos partidos comunistas da América Latina. E uma das resoluções aprovadas nessa conferência dos partidos comunistas da América Latina dizia exatamente o seguinte, abre aspas, os comunistas devem lutar pela derrubada do governo reacionário de Vargas e pela conquista do poder pela ANL. Fecha aspas. As resoluções aprovadas nessa conferência estão reproduzidas na íntegra, traduzidas do russo, porque a conferência aconteceu em Moscou. Né? Estão traduzidas na íntegra num livro intitulado O Comitê e a Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora, meus amigos, era uma organização de fachada do Partido Comunista, a tal da ANL. Por quê? Uma vez que o Partido Comunista não conseguiu registro na Justiça Eleitoral, ele se organizou sob a capa de uma organização de fachada, a tal da ANL, que congregava não só comunistas, mas esquerdistas, idiotas úteis, de um modo geral. Segundo o Nelson Werneck Sodré, militante comunista histórico, no livro dele, Contribuição à História do PCB, lá na página 99, a ANL tinha 1.500 células, núcleos, espalhados por 17 estados e 300 cidades, reunindo 1,5 milhão de pessoas. O Partido Comunista agia dessa forma também por outro motivo, que era a estratégia das frentes. O que era a estratégia das frentes? A estratégia frentista, que foi aprovada em Moscou nessa época. O governo soviético determinou que os partidos comunistas do mundo inteiro deveriam se aliar a outras forças, não necessariamente comunistas, para barrar o avanço do fascismo, ou daquilo que eles chamam de fascismo. Fascista é qualquer um que não fuma maconha, enfim, que não pratica sodomia. É a definição de fascista. Então, você vai à missa, por exemplo. É a definição mais atual e mais correta, Exatamente. né? Segundo a de muitos. Na cabeça de muitos é isso, né? Se você vai à missa, então, você está na direita da direita, assim, do fascismo. Então, na cabeça deles é isso. Se você não fuma maconha, não pratica sodomia, enfim, você já é fascista já. Então, o camarada Stalin, nessa época, ordenou aos partidos comunistas do mundo inteiro que passassem a seguir essa estratégia de fazer alianças. Aliás, ou seja, e saíssem daquela posição sectária. Eu vou aqui abrir um parêntese, meus amigos. E quando você pega a história dos partidos comunistas, não só o Partido Comunista do Brasil, mas outros, você percebe esse movimento de pêndulo, de vai e volta, né? E às vezes eles adotam uma posição sectária de não vamos fazer aliança com ninguém e vamos agir sozinhos. Teve fase, né? O Partido Comunista Brasileiro teve fases desse tipo. Por exemplo, na chamada Declaração de 1950, que depois só foi revogada pela Declaração de 1958. E tem fases em que eles adotam essa estratégia frentista. Ou seja, essa estratégia de montar uma aliança com social-democratas, com a chamada burguesia progressista, e os companheiros de viagem, né, como Trotsky costumava definir. Então, na década de 30, o governo soviético determinou que todos os partidos
filiados à Terceira Internacional deveriam a seguir essa estratégia frentista. Então, isso foi outro motivo pelo qual o Partido Comunista se organizou sob a capa da ANL. Mas o Getúlio Vargas não se deixou enganar, obviamente. Tanto é que, um ano depois, ele baixou o decreto número 229, de 11 de julho de 1935. Esse decreto determinou o fechamento da ANL. Se vocês estão se escondendo agora por trás dessa organização, vamos fechar essa organização. Simples assim.